Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos a Liga dos Campeões. Benfica ontem recebeu a equipa do Borussia Dortmund a contar para os oitavos de final desta competição europeia, a mais prestigiada competição a nível de clubes. Oitavos de final, primeira mão, Estádio da Luz. Benfica consegue derrubar a muralha alemã e vencer por 1-0. Foi um jogo em que o Benfica teve grandes dificuldades em ter a sua posse de bola, em controlar todos os momentos de jogo e defrontou claramente uma equipa poderosa, uma equipa alemã que na qualidade técnica individual dos seus jogadores estava muito acima da média. É um gigante europeu, uma equipa que estava habituada a marcar em todos os jogos nesta Liga dos Campeões e ficou a nulo, ficou a 0 ontem no Estádio da Luz. Por sua vez, o Benfica marca um golo no início da segunda parte e leva para a Alemanha, leva para a segunda mão destes oitavos de final, uma vantagem curta mas preciosa. Porquê? Porque não sofreu golos e consegue marcar um golo que vai para a Alemanha com uma vantagem muito preciosa. O Benfica alinhou com Ederson na baliza, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo Eliseu, dupla de centrais com Lindelof e Luizão, à frente pivô defensivo Feiza. Depois tivemos Pizzi também no corredor central, Carrilho à esquerda, Sálvio à direita e depois havia um apoio de Rafa diretamente ao ponta de lança Mitroglou. E então o Benfica, aquilo que eu vi, e esta é somente a minha opinião num discurso feito no canal Joga Simples, e a minha opinião vale o que vale, é somente aquilo que eu vi e é aquilo que eu transmito neste vídeo. Acho que o Benfica entrou muito bem na partida. Até aos 15 minutos o Benfica sempre conseguiu espreitar a baliza dos alemães e depois houve um desequilíbrio a partir dos 20 minutos até aos 45, até ao intervalo. Foi nesse período dos 15 aos 20 o jogo começou a ficar mais equilibrado e depois o Dortmund tomou as rédeas da partida. Foi uma equipa com mais bola, foi uma equipa que chegou à baliza de Ederson com mais perigo e realmente o guardião, o guarda-redes do Benfica teve uma exibição de gala. Defendeu tudo o que tinha para defender até o penalti de Aubameyang. Portanto, o Benfica, e eu costumo falar nos princípios e comportamentos de jogo, apesar que a equipa de Rui Vitória pouco teve a bola, os comportamentos já são identificados e eu ainda fui captando alguns. Então vou falar do Benfica com bola, mas principalmente da grande dificuldade do Benfica sem bola e da dinâmica e das rotinas ofensivas que a equipa alemã praticou ontem no Estádio da Luz. O Benfica não conseguia desenvolver a sua primeira fase de construção. Era notório em jogos anteriores que era Feiza que descia, mas tal facto não aconteceu. Porquê? Porque o Dortmund pressionava em cima, o Dortmund chegava à primeira fase de construção do Benfica e conseguia estorbar os seus movimentos preferidos da equipa de Rui Vitória. Luizão e Lindelof abriam e depois Feiza tentava procurar ali um espaço, mas realmente aquela frente de ataque do Dortmund não permitiu que o Benfica saísse com aquela qualidade que todos nós já conhecemos, e depois era Ederson que colocava a bola num jogo direto para o meio-campo do Dortmund à procura de ganhar a bola ou então de ganhar as segundas bolas. Partindo para os corredores laterais, os comportamentos eram os mesmos, mas com grande dificuldade de os aplicar, e fui captando algumas imagens
principalmente na primeira parte, nos primeiros minutos, em que claramente Nelson Semedo e as suas investidas no seu corredor do lado direito, quando o Sálvio procurava movimentos interiores, era o Nelson Semedo que dava a profundidade, a verticalidade e a velocidade ao seu corredor do lado direito. De reparar que Sálvio está muito bem situado, dando um apoio a Nelson Semedo, e depois Pizzi no corredor central, Carrilho vai aparecer ao segundo poste, e no coração da área, Rafa e Mitroglou. Por outro lado, era o próprio Sálvio, e aqui partíamos num ataque rápido do Benfica, em que Sálvio era o elemento que dava a largura à frente de ataque do equipa do Benfica, da equipa de Rui Vitória, em que depois Pizzi subia no seu corredor mais central, e de reparar que Rafa e Mitroglou muito bem posicionados. Do outro lado, do lado esquerdo, era exatamente igual, dependendo da dinâmica do jogo e da comunicação entre Carrilho e Eliseu. Por vezes era Eliseu que explorava o seu corredor, em outras circunstâncias era Carrilho que dava a largura ao ataque do Benfica, sempre depois com o apoio de Eliseu. Falando no corredor central, e quando o Benfica tinha bola, o posicionamento era que Feiza atuava sempre um pouco atrás de Pizzi, sempre para dar aquelas coberturas defensivas quando o Benfica perdia a bola. E nesta imagem vocês reparem que o posicionamento dos dois está muito bem identificado, com Feiza nas costas de Pizzi, e depois reparem que o Benfica com bola sentia-se organizado. Porquê? Porque Sálvio aparecia mais à direita, Carrilho mais à esquerda, quase na linha de Pizzi, e depois Rafa e Mitroglou na frente. Apesar que Rafa, e vou vos mostrar em imagens mais à frente, Rafa era o elemento da equipa do Benfica na frente de ataque que descia as linhas para criar algum desequilíbrio. E então, passando já para a situação da frente de ataque, e aqui trago-vos uma imagem que mostra que há algum desequilíbrio posicional por parte dos jogadores do Benfica, que depois dava transições ofensivas ao Dortmund com algum perigo. E aqui era quando Rafa era obrigado a descer linhas, ele descia para vir receber a bola. Reparem que Nelson Semedo está um pouco dentro e Sálvio está a dar a largura ao corredor mais à direita. Mitroglou muito bem posicionado à frente da grande área. Mas depois reparem no posicionamento de Pizzi. Pizzi queria estar envolvido nas jogadas mais ofensivas do Benfica, na minha opinião erradamente, e quando o Rafa vem buscar um pouco jogo atrás, na minha opinião Pizzi teria que estar num apoio mais central no referido corredor central. Portanto, estas foram as rotinas do Benfica, rotinas identificadas que em poucos minutos, durante os 90 minutos, o conseguiram fazer. Porquê? Porque maioritariamente a percentagem da posse de bola teve sempre da equipa do Dortmund. Portanto, este era o Benfica com bola, o Benfica nas laterais, no corredor central, na primeira fase de construção, os seus médios Feiza e Pizzi, e também a frente de ataque com Mitroglou e Rafa. E então, o Benfica sem bola passou por um processo tenebroso, um processo em que tinha que, a nível coletivo, tinha que haver uma grande força de espírito, um grande sacrifício, porque correr sem bola é muito diferente do que correr com bola. E o Benfica sem bola defendia em duas linhas de 4 mais os dois avançados. Começava por defender com Mitroglou e Rafa na frente, e depois Carrilho e Sálvio desciam dos seus corredores para se juntar a Pizzi e Feiza, formando uma linha de 4 médios. Atrás, e muito bem, tínhamos a linha dos 4 defesas. Eu coloquei aqui umas rodinhas para vocês perceberem qual era o posicionamento do Dortmund, que vou falar também já de seguida, mas reparem que o Dortmund, ao ter 3 jogadores no setor mais recuado, depois projetavam uns falsos laterais, que era aí que o Dortmund criava o grande desequilíbrio. Mas aqui foi só para vos mostrar a forma de como o Benfica se posicionava dentro de campo, com 2 linhas de 4 e depois na frente Mitroglou e Rafa. O Benfica depois
era uma equipa com grande dificuldade na basculação, no sentido onde a bola se colocava. Porquê? Porque o Dortmund tem jogadores tecnicamente muito evoluídos, jogadores que conseguem jogar a 2 toques, e então criavam grandes dificuldades à equipa do Benfica, porque não estava a conseguir não só exercer a pressão sobre o portador da bola, como também se desposicionava um pouco. Nesta imagem trago-vos a estrutura do Dortmund, em que parte de trás com uma linha de 3 jogadores, esses 3 jogadores em que os 2 centrais mais exteriores conseguiam abrir, ou seja, e quando abriam, faziam um certo engodo aos médios alas do Benfica, a Sálvio e Carrilho. Porquê? Porque Sálvio tentava pressionar esse central, mas depois nas costas levava com os laterais falsos, completamente projetados. Portanto, imaginem uma linha de 3 do Dortmund e depois tem 2 laterais completamente projetados, e esses laterais já estão a invadir zonas de meio campo do Benfica. Tinha um pivô defensivo que era o número 33, em que era notório que Rafa era a pessoa responsável pela zona desse pivô, mas que nem sempre Rafa esteve presente, e o número 33 do Dortmund conseguia sempre construir o seu jogo. E depois tinha o pivô defensivo, o número 33, tinha mais um outro jogador no meio campo, e depois uma linha de 3 na frente, que o jogador mais central descia e ia estorbar certamente o posicionamento de Feza. E então criava aqui algum desequilíbrio na pressão dos corredores laterais. Porquê? Por causa daqueles falsos laterais, e quando o Benfica depois pressionava essa zona, claramente no meio iria faltar jogadores de referência para povoar o meio campo. Isto é um facto de que Rui Vitória, ao intervalo, e muito bem, corrige essa sinalética por falta de homens no meio campo, mas no meu entender o perigo começava nos corredores laterais, e depois sim dava-se a falta de músculo no corredor central do Benfica. Mesmo assim, com esses falsos laterais, o que é que acontecia? Acontecia que Carrilho de um lado e Sálvio do outro descessem muito das suas linhas para auxílio dos seus laterais, na direita Nelson Semedo e na esquerda Eliseu. Nesta imagem vocês vejam que Sálvio está no auxílio ao seu lateral Nelson Semedo, e reparem que atrás da linha da bola temos Sálvio, e à frente da linha da bola há uma situação de 3-2, 2 que era Feza, que iria também para o corredor lado direito tentar ajudar Nelson Semedo, mas reparem que o Dortmund fazia sempre aqui um 3-2. Reparem que Luizão não tem referência de marcação, mas do lado contrário há uma situação também de 1-1, ou seja, 3-3, em que temos Lindelof, Eliseu e Carrilho, que está em movimentos mais interiores. Reparem onde é que está Carrilho, está completamente no corredor central à procura de anular referências, ou seja, nem só Sálvio ajudava no seu corredor do lado direito a ajudar Nelson Semedo, mas reparem que a equipa do Dortmund, com grande mobilidade, conseguia sempre criar superioridade numérica sobre a equipa do Benfica. Do outro lado era exatamente igual, era depois Carrilho que descia no auxílio ao seu lateral esquerdo Eliseu, e o sistema era exatamente o mesmo, a jogar com 3 atrás, com 2 laterais bastante projetados, com um trio no meio campo, ou um dos avançados que descia linhas, ficando 2, por exemplo, Dembélé e Aubameyang, era Reus que depois descia, ou então Reus ficava, Aubameyang descia. Havia uma grande dinâmica, e depois os falsos laterais do Dortmund eram esses que criavam o desequilíbrio, e depois o Dortmund, com a qualidade técnica individual, com 1-2 toques, fazia mudar o corredor, e o falso lateral, estando sempre aberto, fazia com que o Benfica fizesse uma basculação rápida, e nesse processo perdia muito o seu posicionamento. Noutro aspecto, o Benfica sem bola era quando o Rafa
descia para tentar anular principalmente o jogador número 33 do Dortmund, que eu não tenho aqui o nome, e nesta imagem vocês podem ver que Rafa está muito descido no seu corredor central. Reparem que entre linhas, nós estamos a falar entre a linha média do Benfica e a linha mais avançada, e mesmo o Rafa está na linha média do Benfica. Reparem que em entre linhas o Dortmund coloca 4 jogadores, e aqui cria uma grande dificuldade à equipa do Benfica depois a pressionar o portador da bola. E depois reparem que no último terço de terreno do Dortmund, ou o primeiro terço de terreno do Benfica, mais uma vez uma situação de 3-3, e isto cria grandes dificuldades depois à organização defensiva da equipa do Benfica. Ao intervalo, Rui Vitória percebeu que ao colocar mais um jogador no meio iria depois libertar um pouco os extremos, neste caso Sálvio de um lado e Rafa do outro, porque as alterações ao intervalo saiu Carrilho e entrou Filipe Augusto. E depois o que é que o Benfica fez? Na minha opinião, mudou para um 4-3-3, Filipe Augusto e Pizzi eram os interiores, Feiza era o pivô defensivo, Rafa aberto na esquerda, Sálvio aberto na direita, e depois Mitroglou era o homem mais avançado da equipa do Benfica. E aqui a estratégia foi que, ao colocar mais um homem no meio campo, o que é que acontece? Acontece que Feiza conseguia anular aquele avançado que vinha atrás buscar jogo. Os dois interiores, Pizzi e Filipe Augusto, anulavam os dois interiores, mais incluindo o pivô defensivo, anulava ali no corredor central, e depois os falsos laterais estavam com Sálvio de um lado e Rafa do outro. E quando o Benfica pressionou alto no início da segunda parte, Benfica a pressionar alto incomodou muito a equipa do Dortmund, e logo aos 48 minutos Mitroglou faz o golo através de um canto, através de uma bola parada, no momento em que o Benfica pressionava a equipa do Dortmund, em que Luizão faz um cabeceamento e depois Mitroglou, muito oportuno, conseguiu fazer o golo do Benfica. Então o Benfica, trago-vos uma imagem que dá para perceber um pouco daquilo que eu falei. Nesta imagem vocês podem ver que Feiza está já no seu corredor central, neste momento sem a marcação, porque o trio tanto Reus como o outro jogador, acho que é Dembélé, desciam nos corredores, mas a referência depois a Aubameyang estava com os centrais. Feiza está muito bem no seu corredor central, e depois reparem que Filipe Augusto e Pizzi têm as suas referências, aqueles dois interiores que vos tinha falado, e depois reparem que Rafa e Sálvio já estão com a referência daqueles falsos laterais, e Mitroglou muito bem naquela zona do trio mais defensivo da equipa do Dortmund. Mas inexplicavelmente, quando o Benfica marca o golo, o Benfica cada vez mais desceu as suas linhas, cada vez mais deu o jogo à equipa alemã. Dortmund dominou por completo grande momento da segunda parte, jogou mais dentro do meio campo do Benfica, criou grandes oportunidades de golo, falhou um penalti por parte de Aubameyang para uma excelente defesa de Ederson, e depois no desenrolar o Dortmund foi conquistando, foi criando oportunidades, mas não conseguiu o tão desejado golo fora, que é muito importante nesta competição. Foi para mim também um desafio analisar a equipa do Benfica quando esta não teve a posse da bola tão desejada. Uma coisa que o Benfica não está habituado é correr sem bola, e depois também um desafio para mim perceber a dinâmica do Borussia de Dortmund. Eu teria mais 30 minutos para falar sobre as movimentações e as rotinas da equipa alemã. Eu só espero que o vídeo não fique também muito secante, aborrecido, e por isso não me vou alongar mais. Fiz a minha análise
o meu olho, o meu critério para o canal Joga Simples. Espero que vocês tenham gostado. Maltinha, um grande like neste post. Benfica, equipa portuguesa, vai para a segunda mão com uma vantagem preciosa, mas mínima. O Benfica não pode defender este resultado na Alemanha, porque senão vai ter sérios problemas. O Benfica tem que chegar lá, encarar o resultado e tentar marcar um golo fora. Muito obrigado pelo vosso apoio, continuem a apoiar o canal Joga Simples, um grande like neste vídeo que é aquilo que vos peço e, da minha parte, o meu muito obrigado.